Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus capítulo 16, versículo 13 para frente. Vocês estão no amém ou na misericórdia aí? Acharam? Novo Testamento. Acharam, Mateus? Cadê vocês estão folheando, abrindo ela de uma vez, assim, quando eu falar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Acharam? Mateus? Acharam? Achou? Capítulo 16, versículo 13. Ok? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. É importante que a gente leia, né, as coisas, grife, porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar deles, e essa pergunta hoje é direcionada a nós, né? Nós somos o novo povo, né? Nós somos os discípulos do mundo de hoje, né? Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, é a pergunta que a gente chama de pergunta do meio do caminho. Porque Jesus não fez essa pergunta no início da caminhada. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado tanta gente, já tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tanta coisa. A pesca milagrosa era tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus dizer assim, já tinham visto o que era uma pessoa, eu fico imaginando só, né, a nobreza, né, a forma de andar. Já tinham visto que somente o olhar dele calava, que ele tinha uma capacidade impressionante de até no silêncio fazer as pessoas mudarem. Porque quando eles trazem para ele aquela mulher pega em adultério, o que fez a turma correr não foi o que Jesus escreveu, foi o silêncio dele, fez a turma correr. Porque a capacidade que ele tinha de se encontrar com ele e ser colocado diante de si mesmo e diante de Deus. Esse homem que eles viram dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Quem pode ter uma autoridade dessa? Eu porém vos digo. Então, quando pensou, será que ele é um dos profetas? Todo profeta que tinha que falar alguma coisa falava: assim diz o Senhor. Ele não. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Com que autoridade alguém pode dizer isso, né? Que coisa devia ser vê-lo andar, né? Que espetáculo devia ser. Mas esse Deus que veio, né, Jesus aceita vir ao mundo para nos revelar um Pai. Revelar que Ele era Filho de Deus e que nós, por causa dEle, nos tornamos filhos de Deus. Por causa dEle. Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos no meio do caminho. Nessa caminhada, nesse período que esse pessoal já tinha andado com Ele. E nós já escutamos essa frase inúmeras vezes: tu és o Filho de Deus vivo. Mas eu fico pensando, e para cada um de nós? Porque a nossa vida é uma rotina tão alucinada, que dificilmente a gente acorda e durante o dia ou na hora que levanta lembra de Deus. Ou eu estou enganado?
Porque tem que ter uma disciplina rigorosa, para que de manhã a primeira pessoa que você pense é nele, e não no emprego, no trabalho, ou na prova, naquele que você quer brigar. Ou no que... Às vezes a gente já acorda tumultuado, agitado, ansioso. Estou falando mentira? Xingando que tem sol, ou que tem chuva, que tem... Não é assim? Dificilmente a gente acorda, desperta e fala: bença meu Pai. Mexi inteiro a seu dispor. Dificilmente a gente lembra que temos uma pertença. Dificilmente. Tem que ter alguém que já tem que ter trabalhado muito essa caminhada. Então eu fico pensando que Jesus vem até nós em qualquer estação da nossa vida. Ele vem hoje com você com 20, com você com 40, com você com 80, com você com 10. Ele sempre vem. Em todas as estações da nossa vida, Ele vem nos encontrar. Porque Ele quer nos libertar dessa vida bem mais ou menos que a gente vive. Deixar a gente numa vida de uma outra qualidade que Ele deseja. A gente preso no nosso ateliê, no nosso mundinho, achando que a vida é só isso. Não entendendo que fomos chamados a uma vida. E não entender o que significa ser filho do Altíssimo. E muito mais viver como sendo filho dele. Aliás, isso já nem passa na cabeça. Como é que é esse negócio? Falar, viver como filho de Deus. A gente não pensa. Aí eu fico pensando. Todo mundo que encontrou com Jesus não saiu ileso. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, o morto ressuscitou. Zaqueu, que ele não falou nada, mudou de vida? Ou ele deu alguma ordem para Zaqueu? Nada. Ele tinha capacidade impressionante de colocar as coisas no devido lugar. Filó, mas eles encontravam com Jesus, ué? E a gente não encontra? De verdade, não encontramos? Quantas Eucaristias nós já fizemos até nesse momento? Inúmeras. Quantas? 20? Ah, que bacana! Às vezes até mais de 20. E o que de verdade isso transformou em nós? De verdade. Nem a água ficou igual diante de Jesus, gente, virou vinho. Até a água virou vinho. E nós que entramos e saímos da igreja, qual é o impacto desse Deus vivo em nós? Vivo. Já pararam para pensar nisso? Se hoje eu leio a palavra e penso, de verdade, quem é Deus? Quem é Jesus na minha vida? Pessoa que viveu 2000 anos atrás, como é que pode estar fazendo alguma diferença para mim hoje? Sabe o que é interessante? A nossa vida espiritual, à medida que a gente vai lendo as coisas da palavra, a gente acha que já sabe tudo, já escutou tudo. Esse trecho eu já escutei, já sei até a resposta. Mas a gente não percebeu o impacto dele em nós, ou nem deixamos que ele tivesse um impacto em nós. Então a gente fica, dado que a nossa vida espiritual já está construída, e na verdade a gente precisa aprofundar na nossa vida espiritual. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente precisa de verdade entender que Ele é o Senhor, e Senhor é Senhor. Viver com Ele como centro da nossa vida, e não à margem como Ele está. Então a gente não vive assim. Então olha como é que a gente é interessante a nossa vida. De repente você está trabalhando, vocês estão lá no ritmo de vocês, ou no meu ritmo alucinado, vocês também. Vocês estão chefiando, governando, mandando acontecer, né? Diretora, supervisora, gerente. E de repente você levanta na preguiça, fala, ai gente, que tédio. Reunião de novo, aguentar aquele povo de novo. E as pessoas olham para você e falam, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. Mas o que você tem? Nada.
Nada, é como se fosse um amolecimento interior. A gente chama isso de assídia. É como se fosse uma preguiça. É aquela quando você não tem motivação, quando as coisas não te interessam, perde a alegria, perde o entusiasmo, vai vivendo por viver. Entusiasmo zero, sonho zero. É assim, vou levando. Desde quando Deus nos ensinou a ser assim? Trabalhamos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nada, entramos e saímos dos lugares que estamos igualzinho. Você não deixou nenhuma marca legal em alguém, as pessoas não te viram e falaram: nossa, essa pessoa me contagiou. De onde que é essa alegria sua? Por que você está assim tão animada? Por que você tem essa preocupação em fazer o melhor? Por que a gente tem a preocupação de tudo que a gente faz fazer o melhor? O que o povo falava de Jesus? Esse homem faz tudo. Esse homem faz tudo o quê? Conta para mim. Direito? Isso mesmo. É porque esse homem faz tudo muito bem. Isso mesmo. Você está ensinando essa turma aqui. Esse homem faz tudo muito bem. Tudo que ele fazia era perfeito. Ele fazia bem todas as coisas. Será que o nosso trabalho também é feito assim? Porque o que nos motiva? Nós tínhamos que fazer a coisa para quem? Para Ele. Por Ele e para Ele. Mas como a gente deixa Deus à margem da nossa vida, Ele está longe de ser o centro, a gente não percebe. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sede física, é fácil perceber. Você está com a boca seca, uns têm dor de cabeça, você fala: não tomei água. Você vai lá e toma água e fala: nó, que sede que eu estava. A sede espiritual, ela é dificílima de perceber. A gente não percebe que está com sede de Deus. Como diz o Salmo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne deseja Deus. Nós já desaprendemos de desejar Deus. Então a gente vive sem desejo. Se essa vontade de verdade de conviver com Ele hoje, vivo, de ver a experiência com Deus que eu chamo, Ele fala: oi, estou aqui. De dividir a sua vida com Ele, de entender que a vida espiritual não é um chapéu que está plainando em cima da cabeça de ninguém. Ela tem que estar aterrado na sua vida, na sua existência hoje. Entender que não somos feitos só de matéria. Entender que Ele nos convidou para uma vida que não vai encerrar quando eu fechar os olhos. Que uma hora eu vou estar diante de Deus e eu não me preparo para essa hora. Eu vou estar diante dEle. E diz a palavra que a gente tem que estar de pé diante dEle. Então quando é que eu vou poder responder como Pedro: Tu és o Cristo, aquele que veio me transformar, aquele que veio me buscar, aquele que veio dar um sentido à minha vida, aquele que veio me dar uma razão para quem eu me levanto, aquele que veio me dar motivação quando eu saio da cama e falo: é por Ti, é para Ti, Senhor, que eu me levanto com essa disposição de somente de vos amar e vos servir. Que cada pessoa que eu encontrar hoje tem que sair melhor do que encontrou comigo, porque a dívida que nós temos uns com os outros é do amor, e ninguém pode sair pior depois que encontrou conosco, vai ter que sair melhor. Por quê? Porque é meu dever de cristão, porque foi isso que o Senhor me ensinou, e porque essa é uma forma de Te amar, de revelar que o Senhor é o Deus vivo da minha vida. O que o Senhor seja sempre essa fonte de alegria, independente da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha, porque eu sei que a vida que é muito mais do que a gente possa ousar pensar, que o que o Senhor está reservado para cada um de nós é muito mais, que o Senhor veio nos tirar dessa vida de egoísmo, de fechado em nós mesmos, veio nos abrir para uma outra realidade tão maior, veio nos libertar do mal, veio nos libertar, nos tirar do reino do pecado, de treva, para o reino da luz. Veio nos dar uma outra história, veio transformar todas as coisas. Mas como que é difícil pensar nisso durante o dia, não é? A gente não pensa. Então isso, a nossa vida vai sendo levada no mais ou menos.
O quanto é difícil de verdade viver e ter esse desejo de Deus. Como é difícil reconhecer. Até que alguém percebe que a sua vida está parecendo uma água de chuchu, né? Rala assim, sem vontade de nada, sem um desejo, sem uma alegria. Nenhum dia repete, nenhum dia é igual, mesmo que você faça o mesmo caminho, mesmo que você vá para o mesmo lugar. Comece a prestar atenção. Fala, o que é hoje que Ele vai colocar no meu caminho? Acorda e fala, qual será o desejo de Deus para mim hoje? Como é que será que Ele me deseja hoje? Como é que a gente precisava pensar mais nele, né? E levar a sério a nossa vida espiritual. A gente não leva a sério a nossa vida espiritual. E ela é urgente. É preciso que a gente comece a cuidar do nosso coração, da nossa alma, que não está sendo nutrida, não está sendo alimentada. Participar, fico imaginando, né? A paciência, a delicadeza de Deus que nunca desistiu de nós. Permanece vivo ali, ó, só esperando a sua visita. Que cada um de nós que recebeu a Eucaristia, recebe Ele vivo. E pode conversar com Ele, pode chorar, pode contar um problema, pode Ele levar um problema e falar com Ele, qual a solução? Entregar e falar com Ele, Jesus, vim trazer isso para o Senhor. Porque somente o Senhor vê. Me dá o caminho, porque estou aqui somente para vos amar e vos servir. O tempo é curto. O tempo é tão curto, Senhor. Daqui a pouco o Senhor já me chama, acabou. Não me deixa passar ao largo da vida. Como é que nós vamos? Se a gente não renova essa esperança em nós, nós renovamos isso no irmão. Nós renovamos. E nós cristãos hoje temos que brilhar nesse mundo. Tem que ter um ponto de luz nesse mundo tão escuro. Não podemos ter medo. Jesus falou, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou aqui, hoje, vivo. Como eu desejo que vocês tenham coragem, assim como Pedro, de dizer, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo que eu recebo na Eucaristia. Tu és o Cristo vivo ali, ó, no sacrário, que de uma forma misteriosa está ali, encarnado. É uma forma misteriosa. Que eu não preciso de te ver, Senhor, o Senhor me vê quando eu chego. E conforme Ele diz, a alma é transformada a partir do momento que ela chega ali. Mas somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu faço na alma de alguém que vai me visitar. Mas Jesus, mas eu vou ficar ali quanto tempo? Ele fala com o monge, não preocupa quanto tempo você vai ficar aqui, o tempo que você ficar aqui, o seu trabalho eu modifico. O dia que a gente aprender esse caminho curto, hein? O dia que a gente entender que a gente não faz as coisas pela força das nossas mãos, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. O dia que a gente entender uma coisa que Ele disse, sem mim, nada podeis fazer, mas nada é nada. Então, por dia que a gente aprender a pedir a Deus a graça da infância espiritual e confiar nele como um menino confia de olho fechado, dizer, Senhor, me conduza, o Senhor me chamou à vida e me ajude a vivê-la com a dignidade de filho, me ensina a ser filho de Deus, me ensina a viver da confiança, do abandono nas suas mãos. Sei que o Senhor vai me levar para os melhores lugares, mesmo que a gente passe problemas difíceis, situações difíceis que a gente não sabe o caminho, mas quem sabe? Ele. Essa confiança, esse abandono, essa entrega, fala, Senhor, apenas sei que é caminho de mão dada, se o Senhor sabe, está tudo certo. Mas para isso, não vamos conseguir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. Isso inclui a Eucaristia. Eu vou morrer falando com vocês, vá à missa diariamente, receba Jesus diariamente, encontrem com Ele, permita esse encontro, como dizia Padre Pio, esse mistério, o Senhor em mim e eu em Ti. É um mistério, é mistério demais, porque o dia que Deus couber a nossa cabeça, Ele deixou de ser Deus.
esse mistério. Imagina que Ele nos permite ser alimentado por Ele. Isso é uma das coisas mais é o maior tesouro da igreja, é Jesus vivo, gente. Ele não foi embora, Ele permaneceu. Isso é uma coisa alucinada. Imaginar que eu posso vir aqui conversar com Ele a hora que eu quiser, igual o povo conversava, só que eu não vejo, eu não pego nele. Mas eu venho aqui e falo: Jesus, vem cá te contar uma coisa. Porque Ele já sabe, hoje Ele conta de novo, e Ele tem paciência de ouvir. Ele é tão educado. Mas Ele jamais vai nos obrigar, jamais. Mas eu vou pedir a vocês, insistam nisso, peça a Ele a graça. Filó não tem hora, já sei com vocês que lá na Santa Rita tem missa às 6 horas da manhã, tem missa que é 6h30, tem missa que é 7, tem missa que é 8, tem missa quanto é horário, de acordo com a sua agenda. Pergunta para Ele que Ele te dá o lugar. Confesse, faça adoração, veja a sua vida espiritual, leia a palavra, medite, para que você se encha, para que a hora que vier as dificuldades, você saiba se posicionar. Ou que você tiver uma decisão para tomar no seu trabalho, que você tome baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque você é filha dele. Então todas as nossas atitudes têm que revelar aquele que eu creio, aquele que é meu Pai. Era tão interessante que eles falavam que Jesus ficava como se estivesse no colóquio com outra pessoa. As coisas acontecendo, Jesus conversando com quem? Com o Pai. Passava horas com Ele conversando, horas. Passava a noite adentro com o Pai dele. Porque tudo que Ele queria fazer era para agradar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Lembra do encontro dele com a samaritana? Os discípulos tinham ido buscar comida na cidade. Quando chegaram, falaram com Ele assim: Senhor, come alguma coisa? Ele falou: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento é esse? Não, está longe. A gente come 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, ainda tem fome. Mas é porque a fome que nós temos, que ainda não foi saciada, é a fome dessa relação tão íntima com Deus. E Jesus quer essa intimidade com cada um. Ele quer ser de verdade o Deus vivo, hoje. Quem é que faz esse movimento dentro de nós? É o Espírito Santo. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos dá essa alegria, nos dá essa esperança, Ele que nos reanima, Ele que revive tudo de Jesus em nós, Ele que faz com que essa palavra vire vida para nós, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim: chame várias vezes o Espírito Santo durante o dia, chame através do coração da minha mãe. Porque quem sou eu para falar vinde Espírito Santo? Foi igual, mas eu falo vinde por meio do coração da sua amada esposa. Ele virá para pôr fogo em nós, Ele virá para nos colocar de pé de novo, Ele virá para nos dar vida, para nos dar coragem, para nos dar alegria, e fala: vamos caminhar, tem ainda muita coisa para vocês andarem, vocês ainda têm que testemunhar muito Jesus, nós temos que dar testemunho de que Ele é um Deus que não morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós cristãos temos que estar vivos, não é? Não podemos ser aquele povo. A marca do cristão tem que ser a alegria. Temos que ser reconhecidos pela alegria. Eles têm que olhar e falar: gente, que povo é esse? Que felicidade é essa? Por que essa razão dessa alegria? Ela está sabendo, não? Não, por causa de Jesus. Não está enxergando direito uma situação, fala: porque Jesus está precisando do colírio. O colírio que está descrito lá em Apocalipse, qual é? Qual que é o colírio que abre os nossos olhos? Para ver. O colírio tem um nome, está escrito. O colírio é Jesus. Só Ele abre os nossos olhos. Como eu desejo que vocês tenham essa relação tão íntima com Deus, que Ele seja o único amigo de vocês, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que nunca vai faltar, nunca, sempre estará à sua espera, sempre vai te esperar, sempre vai enxugar as suas lágrimas, sempre vai te dar uma solução, sempre vai te colocar no caminho de volta, que a gente volta para Ele todo dia igual filho pródigo, erra, peca, volta, Ele está esperando, não é assim? Mas que a gente volte,
Fala, Jesus, Senhor, errei. E fala, que bom que você voltou. Ele não vai cobrar nada, ele fala, que bom que você está aqui. Jesus, me ajuda no caminho, claro. Está aflito com o quê? Está com medo de quê? Está angustiado com o quê e por quê? Eu estou aqui. Como é difícil para nós assumir isso, né? Viver com esse Deus que se importa conosco. De verdade, Deus se importa com o detalhe do detalhe da sua vida. Ele se importa. Faz, Jesus não viu isso, eu te garanto que ele viu. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Por causa de quê que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Arriscam? Por causa de quê? Por causa de quê? Fala, por que Jesus tem por nós? O que é a coisa mais linda que ele tem por nós? O amor. O amor que ele tem por nós é incondicional. O dia que vocês entenderem que vocês são filhos únicos dele, é como se não tivesse mais nenhum no mundo. Mas a gente não usufrui disso e prefere ficar ali sofrendo, angustiado, pedindo opinião para os outros. Vai pedir opinião para ele. Faz, Jesus, vim te contar mais um para você poder me resolver o que é para fazer. Porque a única pessoa que vai resolver mesmo é o Senhor, porque todo mundo pode falar o que quiser. Enquanto o Senhor não falar, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então decida por mim. Me conduza, me leva onde o Senhor quer que eu faça as coisas. Vamos junto. Vamos tomar frente a tudo isso. Me ilumina para tomar as decisões certas. O dia que ele for seu melhor amigo. Você chega lá, chora, depois sai animado. Entrega os problemas para ele, depois qual o problema que a gente passa a ter? Nenhum. Já entregou. Mas é preciso essa coragem. Solte as rédeas da sua vida. Deixa aquele que é vivo dirigir. Você vai ficar impressionado com o que ele fará. Não tenha medo. Se solte em Deus, se abandone nele. Fala, Jesus, eu quero viver de verdade, essas histórias que a Filó conta. Eu quero viver de verdade como filho do Altíssimo. O pessoal fala, Filó, é verdade. É verdade. Vai lá e conta uma coisa para vocês poderem ver e deixa ele fazer. É impressionante. Aliás, é maravilhoso. Deixa a gente sem fala. Você fala uma coisa para ele e fala, o Senhor me ajuda? Às vezes muita coisa nem acabou de falar, a solução já teve. Abandona, é igual um menino, mas não leve soluções para ele. Leve os problemas. Olha que coisa difícil, olha que proposta indecente uma proposta dessa. Traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Isso é maravilhoso. Um Deus vivo que eu posso vir ser alimentado por ele, ter energia para trabalhar o dia inteiro se eu não quiser comer. É um corpo que me carrega. Esse Deus que nos sustenta, isso é uma coisa maravilhosa, mas nós temos que começar a viver dele, por ele, para ele, com ele e nele. Isso não tem preço na nossa vida, mas é preciso que a gente não tenha medo. Quanto mais vocês se entregarem a Deus, mais vocês terão. A relação com Deus é toda inversa. Por que ele precisa do que nós temos? Nada. Precisar de alguma coisa ele não precisa. Mas Deus tem mais sede do seu amor por ele do que nós temos sede do amor de Deus por nós. Deus tem sede de te amar. Ele tem sede. Então a gente precisa pedir a ele, Jesus, aquele refrão do salmo que a gente rezou domingo, alguém lembra? Qual que foi o salmo de domingo? Qual foi o refrão que a gente falou com ele? A gente pede a ele aqui, que ele não deixe essa obra que ele começou inacabada. Nós somos obra das mãos de Deus. Cada um de nós é um sonho de amor dele, pode acreditar nisso. A gente só existe porque é amado. Nós só estamos aqui nesse momento, até agora sentado, por causa do amor dele. Se ele não quisesse, nada disso aconteceria. Então, fala com ele, Senhor, só começou essa obra, me permita acabá-la. Vamos até o fim. O Senhor sonhou comigo para ser o quê? Fazer o quê mesmo? Me deixa concluir o que o Senhor sonhou por mim. Vocês vão ficar impressionados. Pode ser que ele vire a vida de vocês do avesso. Tem coragem de dizer isso para ele? Tem que ter. Fala que Jesus aproveita enquanto eu ando, falo, escuto e enxergo.
para o Senhor poder terminar o que o Senhor começou. Não deixa eu ir embora sem concluir o que eu vim fazer. Não deixa. O tempo é curto, tem que ser rápido também, porque o tempo é curto. Estou ficando velho, o tempo é curto. Vamos, acelera. Tenha coragem e deixa o dia na mão dele. Vocês vão ficar tão encantados com tanta surpresa, com tanta coisa que o Senhor pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Então, o que eu desejo quando eu vejo essa profissão de fé é que Jesus possa de verdade ser Deus vivo na sua vida. De verdade, Ele possa enxugar suas lágrimas, acabar com seus medos, com suas angústias, com as suas crises de ansiedade, com tanta angústia, preocupado com o futuro. Nós não sabemos nem o próximo segundo. Segurança porque se eu tenho alguém que me ama como Ele é. Filó, mas você não sabe daquilo que eu desejo. Eu não sei não, mas Ele sabe. E se vai ser algo bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se não for isso, Ele vai me dar algo muito melhor. Por que você afirma isso? Por causa do amor. Deus será incapaz de fazer alguma coisa de ruim na sua vida. Deus jamais te decepcionará. Ele diz para Catarina de Siena: eu cuido do verme da casca da árvore. O verme da casca da árvore. Como não vou cuidar de um filho meu? Como eu posso decepcionar o meu filho que confia em mim? Pensar nisso? Como eu posso decepcionar um filho que confia em mim? Como eu posso? Então aprenda a viver na confiança, igual menino confia. Igual menino tem certeza que pediu, vai ter. Já agradeça. Fala, vem cá te trazer um negócio para poder resolver para mim. Vai trazendo tudo para ele, é uma beleza, aí você fica leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. É leve. Quem carrega por nós? A gente é que tem ilusão que faz alguma coisa, Deus é que faz tudo. Dividam isso com o Senhor. Aprendam como eu gostaria de ter tempo de sentar com vocês. Para a gente conversar tantas horas sobre a beleza desse Deus vivo. Para que você nada coloque entre você e Deus. E que nada te impeça de fazer uma entrega definitiva a Ele. Se entregue e fala: Senhor, eu quero viver essa experiência de um Deus vivo, do Senhor que viveu lá e que permanece aqui, que não nos abandonou, que sabia que a gente não ia ter força para chegar no caminho. Já contei isso para vocês, que isso é uma visão dos místicos, que na hora que depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que Ele veste de novo a túnica, quando Ele assenta à mesa, diz que os anjos ficam paralisados, que Ele chama o Pai, e ninguém imagina, e Ele pega o pão e pede ao Pai permissão para ficar em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho. E Ele falava: eu preciso permanecer com eles, porque se eu for, eles não conseguirão voltar para casa. Pode imaginar que amor é esse? Eu não posso ir, eu preciso ficar. Diz que os anjos ficam paralisados com o pedido que Ele está fazendo, para que Ele permaneça em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, Ele esteja inteiro para ser o nosso alimento, o nosso sustento, o amor da nossa vida. Até a gente poder dizer: Ele é o meu amor, Ele é aquele que me basta. Tudo passa, Deus permanece. Esse que preocupa comigo, com cada detalhe, que sabe por que você chora, né? Que vai consolar suas lágrimas, que vai ter a solução daquilo que te angustia. Esse Deus que põe no colo, que carrega quando está pesado, que fala: estou aqui, não perturbe o vosso coração. Essa frase é de matar. Credes em Deus e crede em mim, não perturbe o vosso coração. Eu não fui, eu permaneço. Nós temos muitos tesouros na igreja. Não abandone o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus vivo. Venha vê-lo várias vezes, aqui, ó, no
o sacrário. Aonde vocês puderem ir, na igreja que vocês passarem perto, entra, fala, o tempo está corrido, chega lá e fala, vim só te dar um beijo, e sai. Se o tempo é só de um beijo, você não imagina o que você vai ganhar naquele beijo. Ela fala, vim só te dar um beijinho e estou saindo. É assim, é na corrida, na hora que pode. Tinha quando eu trabalhava sábado e domingo, às vezes no domingo, como eu não conseguia a missa antes, eu ia para Boa Viagem fazer adoração. E às vezes o tempo era muito curto. E às vezes eu estava atrasado, chegava lá, o porteiro falava comigo assim, você veio assistir missa? Está muito cedo. Eu falava, não vim para a missa. Uai, então você veio? Eu falei, eu só vim dar um beijo em Jesus, eu tenho que trabalhar. Ah, então você veio para a feira? Não vim para a feira. Então você veio? Eu falei, é só para dar um beijo em Jesus? Aí por fim, quando eu chegava, ele falava comigo assim, você é aquela do beijo? Eu falei, eu sou aquela do beijo. Eu vim só dar um beijo nele e levá-lo para trabalhar, é só isso. É só dar um beijo, dizer, vim te ver antes de começar o dia, para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor me ajude a revelar aos meus irmãos que não estamos só. Que então por isso, nós temos que caminhar com alegria, na certeza de uma presença que nos transforma. Que as nossas próximas Eucaristias possam nos dar a graça de verdade ter um encontro. Na hora que você receber a Eucaristia, fala, Jesus, eu quero ser transformada. Como até nem a água te passou ilesa e virou vinho, não me deixe receber uma Eucaristia em vão. Eu quero, de verdade, ser transformada. Eu falo que os santos de Deus era uma coisa tão impressionante, que São Bernardo um dia estava rezando, São Bernardo de Claraval, antes de celebrar a missa. Aí ele olhou para dentro da igreja e viu aquela multidão de anjos chegando dentro da igreja. E os anjos paravam um do lado de cada fiel. E abriam um livro e começava a escrever. Ele falou, uai, além dele ver os anjos, eles conversavam, né? O que vocês estão fazendo? Ele falou, não, a gente escreve em ouro para aqueles que estão rezando com muito amor. A gente escreve de prata para aqueles que rezam com fé. A gente escreve com tinta para os que estão prestando atenção naquilo que estão falando, que a gente reza. E hoje, quando a gente para poder avaliar o caminho da Quaresma, nosso caminho, é preciso que já na 4ª semana a gente comece a rever e pensar com muita coragem a nossa vida. Porque talvez nem a gente mesmo saiba o que nós queremos. Então, no Evangelho de hoje, quando o cego por minha conta, o paralítico estava à beira da piscina, Jesus chega perto dele e faz uma pergunta. Vocês ouviram o Evangelho agora? O que Jesus perguntou para ele? Graças a Deus, tanta gente ouviu, que lindo. Então fala, afinal, que evangelho? Teve evangelho, né? Queres ser curado? Então, Jesus pergunta para ele o que ele quer. Se nesse momento agora, Jesus nos permitisse vê-lo, e ele chegasse perto de você e falasse, o que você quer? O que você quer com o seu trabalho? O que você quer no seu casamento? O que você quer com a sua vida? Aperta a gente, né? Nunca parei para pensar nisso. Eu desliguei um automático de primeira e estou levando. Mas Jesus, Ele quer que a gente tenha vida e vida plena. E aí vem São Paulo e fala, ele está dando um eco, está dando, olha com os meninos aí para mim, por favor. E São Paulo fala conosco,
Melhorou? Estava dando um retumbando, acho que agora está melhor. Vocês assistiram a missa domingo? Hoje eu estou igual a escolinha, né? A missa domingo, na carta de São Paulo aos Efésios. O que São Paulo nos chama? Para ser o quê? Andar o quê? Filho, prestar atenção no Evangelho já é demais, né? Você quer prestar atenção na carta de São Paulo, que foi aos Efésios. O que Jesus fala? O que São Paulo fala? Andai como? Ó, a dica. Andai como? Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Hoje eu estou perguntando para vocês, que Jesus parasse aqui agora diante de nós e falar, o que você quer? Qual é a consciência que temos de verdade, né, gente? De verdade. Qual a consciência que temos? O que significa ser filhos da luz? Nunca pensei nisso, hein? Nunca pensei nisso. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo? Então, se fazemos parte do corpo dele, que ele é a luz do mundo, nós temos que ser luz. Jesus não falou? Vocês são luz. Seja o sal da terra, a luz do mundo. Falou isso? Falou. Pode ir não guardar muito bem as coisas que ele falou, mas que ele falou, falou. Então, o que significa na minha vida hoje, de casado, no meu trabalho, ser luz? Ser filhos da luz. E é tão interessante que São Paulo faz muita metáfora e ele fala assim, pois o fruto da luz, você já viu luz da fruto? Luz dá calor, né? O fruto não é da luz, é da árvore. Então ele mistura essas coisas todas, é muito bacana. O fruto da luz, luz não dá fruto, consiste em bondade, justiça e verdade. Isso quer ditar o nosso comportamento. Então, o que é tão difícil, né? Quando a igreja coloca o evangelho desse domingo, que foi o cego de nascença, é para tirar algumas coisas de nós e abrir para outras. Quando os discípulos veem aquele cego, eles falam assim com Jesus, Jesus, quem pecou? Ele ou a família? Jesus falou, nenhum nem outro. A doença não é a consequência do pecado. A primeira coisa que Jesus muda, não é a consciência. Porque às vezes para alguém é doença, o pessoal fala, bem que deve ter alguma coisa escondida que está querendo falar. Não é isso, né? Jesus fala, mas essa cegueira será para a glória de Deus. E Jesus, à medida que ele vai, é tão interessante, porque a caminhada desse cego é muitas vezes a nossa caminhada. Quando pergunta para ele, quem é que te curou? Não sei, é um profeta. Depois ele fala, mas ele só pode ser alguém enviado por Deus, porque como que um pecador me cura? Eu sou um cego de nascença. E depois ele se converte, ele fala com Jesus, Jesus fala, você crê no Filho do Homem? Ele fala, quem é ele? Para que eu creia. Ele fala, sou eu que estou falando com você. Ó. Então ele prostra e adora. Essa é a caminhada que muitas vezes é nossa, né? A caminhada de fé, até ele atingir a maturidade de fé. E Jesus fala com ele, a questão não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual. É não ver. Então, por que a igreja coloca isso hoje? Porque a gente precisa começar a prestar atenção no nosso caminho. Se de verdade o nosso caminho e em nós a gente consegue ser iluminado por Ele. Nós já sabemos, e está escrito, que nós somos o templo onde Deus habita. Que condições estão esse templo? Quanto de luz precisa chegar nele? Quanta reforma precisa acontecer dentro dele para que de verdade ele seja morada de Deus? O quanto eu preciso trabalhar em mim? Como é que está a minha caminhada? Porque essa carta de São Paulo, ela vem de encontro ao primeiro salmo, o salmo número 1. O salmo número 1, que fala, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios,
não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé e medita a sua lei dia e noite. Porque na verdade, quando ele fala muito em caminho, que nós temos dois caminhos, ou para seguir as coisas de Deus, ou se afastar de Deus, isso é uma orientação judaica, né? Porque caminho, na verdade, é para poder avaliar a gente ter condição de avaliar a nossa vida, a questão da nossa moralidade. Como é que nós, falando que pertencemos a Deus, estamos caminhando? Como que nós estamos caminhando? O que eu tenho feito de verdade da minha vida? Quais são as minhas opções? Porque o tempo inteiro eu tenho que tomar decisão. Essa minha decisão pode ser de acordo com aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Os Efésios eram um bando de pagãos. Era um grupo de pagãos que um monte de coisa antes era natural para eles, como abuso sexual das crianças, como abuso das mulheres, como escravidão, um monte de coisa. Quando eles se convertem e falam, peraí, aqui tem uma história diferente do paganismo. E a gente precisa, ele fala que como que a gente precisa discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então o que é viver uma vida cristã? O que é poder viver como um filho da luz? Eu tenho que saber o que agrada a Ele que é a luz. Como é que eu vou conhecer isso? Como? Tudo na vida tem investimento. Ok? Fala, ninguém acorda belo assim porque resolveu ser belo. Tem investimento da beleza. Tudo tem investimento. Qual é o investimento nosso espiritual? A gente precisa ser honesto conosco. E falar o que eu estou investindo na minha vida espiritual. Será que eu tenho consciência que de verdade eu sou filho dele? De verdade Deus me fez para um propósito muito maior, que eu não tenho consciência disso, que eu ainda não despertei. O Papa Leão, acho que 9, se eu não misturar um bocado de Papa, acho que é esse mesmo, Papa Leão 9, disse que todos os sinais que Jesus fez, que eram visíveis, depois se tornaram um sinal invisível de um sacramento dele. Então, quando ele pega esse cego, que ele cospe no chão, pega o barro, faz do pó da terra, ele faz uma lama e passa nos olhos dele, dá a vista outra vez. Ele está fazendo a mesma coisa que Deus Pai fez quando criou Adão, que pegou o pó da terra, está lá nos escritos do Mar Morto, né? Está lá. Ele pega o pó da terra com a saliva de Deus e faz Adão. Então, quando Jesus pega o pó, com a saliva dele, faz o barro e coloca nos olhos e manda ele se lavar nas águas, ele está recriando o homem. Ele está fazendo uma nova criação, onde ele está fazendo com que ele abra os olhos da alma, para que ele possa ver. É isso. Então ele fala, é preciso que vocês vejam com os olhos espirituais. Não só com os olhos da carne, que a gente olha e não enxerga. Então Jesus está alertando para isso, né? Está chamando para que a gente possa ver, né? Ver de verdade, né? Pedir a Ele, Senhor, abre meus olhos, me dê o colírio, que é Jesus. Está escrito em Apocalipse. Jesus é o nosso colírio, que a gente põe para que a gente possa despertar. Senão a gente passa pela vida com os olhos fechados para essa única realidade que nos sustenta, que é Deus. Essa realidade que tem que ser tão concreto dentro do coração de vocês. Essa realidade que nos sustenta. Porque a gente não está aqui para poder explicar esse mistério de ter sido chamado da existência. Esse mistério que a gente passa por tanta coisa, às vezes é tanta luta, tanto sofrimento. Mas isso tem que andar dentro de nós uma certeza tão grande, que quando isso que Jesus fez com o cego, Ele fez conosco em qual sacramento? Que pelos padres do deserto esse sacramento era chamado de iluminação. Qual é esse sacramento? Batismo.
A quaresma inteira caminha para renovar o nosso batismo. A quaresma inteira. Então, na quaresma, no batismo, Deus nos ilumina, pois nós não recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos a Trindade. O que expulsa a Trindade dentro de nós? O pecado. Quando eu peco, expulsa a Trindade dentro de nós. Então, o batismo é quando a gente é iluminado. A gente recebe a luz de Deus, fala, veja, a realidade é outra. Então, como é que a gente dá conta da luta aqui? Como é que eu dou conta de não explicar um décimo? Hoje eu falava com uma residente, ela angustiada com os óbitos. Falei, não estamos aqui para explicar a dor e o sofrimento. Estamos aqui para acolher e fazer isso melhor. Podemos ajudar o outro a viver o sofrimento de uma forma melhor. É para isso que, se você já enxerga, você ajude o outro, seja luz na vida do outro. Mas isso está relacionado até com a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Que o cristão tem que ter cuidado com tudo que fala, como veste, como anda, porque tudo revela Deus. É sério. Então a nossa boca, São Paulo fala muito isso, né? Nós não podemos falar nada que revele as trevas, o pecado, mas a luz. Porque é tão interessante, como diz Santo Ambrósio, que no período que a gente está em pecado, tudo em nós é escuridão, porque a gente não enxerga. Então você passa depois, às vezes, uma situação difícil na sua vida, e depois que passa, você fala, mas como é que eu entrei naquilo? Como é que eu não vi que eu estava naquela lama? Vê não? Porque o pecado, ele tampa, é como se ele ficasse obnubilado a sua inteligência. E você não vê, fala, essa figura está cega, e está cega. Né? Quantas coisas vocês viram aí já? Quantos crimes você pega a solidão de alguém, pega a carência de alguém, limpa a pessoa, todo fulano, manda dinheiro para ele, não, vagabundo, está na internet, você nunca viu. Imagina, vão casar, bobo, arrumou a roupa, pagou para o casamento. E era um rolo danado, era mentira. Arrumou tudo, pagou tudo, a festa, está lá na igreja esperando até agora, cadê o moço? Nunca mais apareceu. E mandou tudo que ela tinha juntado com esforço para o outro. Como que você entrou nisso, fulano, e não viu? Porque a minha carência, a minha necessidade de ser amada, de sentir amada, eu nunca vi a pessoa, mas ela falou coisas lindas na internet que me amava, eu na carência não sabia que existia um amor maior, que me amou sem igual, que deu tudo por mim, deu a vida por mim, que se esse amor me basta. Enquanto eu não entender isso, eu vivo de migalha. Fulano acorda, não, ele é lindo, gente, olha a foto que ele mandou, maravilhoso, devia estar lá na cadeia, enrolando. Estava à toa mesmo. E a covinha, né, que eu falo com vocês, é a covinha. Fala, minha filha, tem uma cova maior que você vai cair. Não, mas é lindo, gente. É, lindo. Mas como é que não vê? Então, quando eu aproximo dele, Deus nos faz ver. Nos dá força para sustentar, ele nos sustenta na graça. Ilumina a nossa inteligência para discernir o que é dele e o que não é dele. Então, por isso que a gente tem que ter a coragem hoje de falar com ele, Jesus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, porque eu sou cega. Nós já nascemos na cegueira. Nós temos a cegueira de nascença, porque por causa do pecado original, eu já falei com vocês, que o pecado original não é algo que nós fizemos. Vocês lembram disso? Posso que não lembro. Mas é algo que nós perdemos. O que nós perdemos com o pecado de Adão? Já dei a dica, o que foi? A santidade. Porque Deus nos criou justos e santos, mas nós perdemos com o pecado. Então, por que nós vivemos na escuridão? Porque perdemos a santidade. Então a gente não enxerga nada, não vê nada. Se a gente não meditar a palavra de Deus, não vê que se eu permanecer diante dele, é como a árvore plantada junto a riacho, que dá o fruto no tempo devido, e as suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz é bem sucedido. Senhor, por que meus negócios não dão certo, meu filho?
pediu opinião, ué. Achou que sabia. Eu falo que é igual o menino de 1 ano quando aprende a andar. Ainda tem a base larga, porque não equilibra direito, bumbum de fraldinha. Você vai ajudar ele, bate a mão e fala assim, dá licença que eu sei andar sozinho. Aí cai, aí volta. Somos assim. A gente não quer pedir opinião a Deus ou falar isso com ele? Vai falar isso com ele. Tudo filó tem que falar com ele? Tudo e mais alguma coisa. Senão nós vamos decidir errado. Porque a gente não enxerga. A gente é cego. É impressionante. Então quando a gente se fecha nas nossas verdades, né? Eu sei, né? Eu sou dona da verdade. Não sabemos nada. A gente precisa de se colocar com humildade diante dele, entender a distância do Criador para a criatura, mas que se inclina, né? Vem até nós, é só chamar ele e fala, o que foi? Essa doçura que não tem preço na nossa vida, que é Jesus. Então quando Paulo fala tudo isso, a gente precisa ter coragem de colocar a nossa vida a limpo diante dele. E somente diante dele. Fala, Jesus, o que na minha vida ainda está escuro? Aonde que na minha vida não entrou a sua luz? Aonde que eu não enxergo? O que você quer? Eu quero ver. Mas até para ver, a gente tem que pedir a Jesus coragem para ver. Porque às vezes eu vou ver determinadas situações que vão exigir de mim decisão. Coerência com Deus. Fala, não, tem umas poucas de lágrimas, melhor não falar no assunto. Mas é preciso tudo pôr diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente caminha para Ele, para voltar para Ele. Então aquilo que eu falei no início, que eu não concluí. Eu gostaria que vocês tivessem uma verdade gravada dentro de vocês, para que nada abalasse vocês, nunca. E a verdade é que vocês foram criados por amor. Que Deus um dia teve vocês na mão. Ele podia não ter desejado nenhum de nós, mas Ele desejou. E a nossa vida é muito bem-aventurada. Nossa vida é desejada, nossa vida é querida. Deus nos quis e nos quer, por isso nos mantém aqui. Porque se Ele desistir de nós, nós viramos um pó. E só estamos aqui pelo amor dEle, que é movimento. Porque o amor de Deus é estático, não é estático, é dinâmico. Ele nos põe em movimento. Ele nos sustenta para estar aqui, a busca dEle. Então Ele nos colocou na mão, nos formou, soprou, e falou, vinde a vida, minha filha, meu filho, querido, amado. E desejou e quis que cada um de nós fizesse algo aqui. O que é um segredo para cada um. Que a gente só sabe com Ele. Se a gente ficar em silêncio para ouvir, e se colocar à disposição de falar, estou aqui, a vosso dispor. E apressa-se, Senhor, de me ajudar a fazer aquilo que eu vim fazer, porque o tempo é curto. Não me deixe me perder pelas ilusões, não feche meus olhos para a luz, para a realidade. Eu vivo falando com vocês que a gente só conhece a sujeira quando o sol bate. Eu só sei se meu carro foi bem lavado, se eu ando com ele no sol. Eu vejo se lavaram direito meu carro, não, porque bate lá e fala, ó, sujeira. Mas eu olhando assim, falo, nó, tá um espetáculo, bate a luz. E assim a nossa vida, a gente tem que ter coragem e falar, Senhor, eu sou cega, como aquele homem, cego. E eu quero de verdade crer, eu quero de verdade entender que eu sou sua filha, eu sou seu filho amado. E que eu não vim nesse mundo para passear ou estar aqui à toa, mas eu vim aqui para revelar na minha vida a beleza de ser seu filho. E eu tenho que andar como filho da luz. Então vigie as minhas palavras, para que tudo na minha boca seja somente ação de graças. Mas que eu nunca leve o mal na vida de ninguém, não tenha treva no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Mas que em tudo eu revele a luz que é Ele, Jesus. Nós não somos a luz, mas nós podemos permitir que a luz passe. Então nós somos matéria de mais e pouco espírito. O desafio é que Ele nos faça mais espírito e pouca matéria. Mas para isso eu preciso me destruir, no sentido que eu preciso me quebrar, para revelar aquilo que verdadeiramente eu sou. Um nada, né? Mas eu preciso revelar.
Fala, Jesus, olha a minha miséria, me ajuda. Eu falo com ele todo dia, na hora que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com ele, não repara que a casa está em obra? Está em obra. Para que eu me torne seu templo aonde o Senhor habita. Eu arrumei uma arquiteta poderosa, Maria. Conta para ela, aonde em mim não está do jeito que o Senhor agrada, para que ela quebre. Ela está preparada para poder quebrar, pode quebrar. Para que a sua luz entre até eu poder ser um templo onde o Senhor possa habitar. Mas não repara, eu estou em obra. Estou em reforma. É preciso permitir ser quebrado. É preciso dizer a Ele, não vejo. Ter honestidade de dizer, Senhor, eu estou parada. E às vezes a gente tem situação na nossa vida que a gente não enxerga a solução, a saída. Mas entrega para Ele, seja qual for o problema. Não sugira. Porque Ele não precisa de sugestão, Ele tem a saída. Fala, quando eu não enxergo nada, eu falo, Jesus, não precisa enxergar não, só me dá a mão. Porque se o Senhor sabe o caminho, o meu passo é firme. Por que a gente vai à missa todo dia cedo? Por que a gente se alimenta cedo dele e da palavra? Porque eu começo o dia olhando para o céu, para que eu mantenha os pés no chão, olho para o chão e ando direito para não tropeçar. Mas saber qual é o caminho que ele indica. Se eu não me alimentar dele, se eu não parar primeiro antes de começar a dar o primeiro passo e sair igual uma doida, correndo, atrasado, alguma coisa, o dia vai ser naquela loucura. Para primeiro. Se você não puder estar na igreja, lê a palavra de Deus. Se alimente da palavra, toma a bênção do seu Pai e fala, me guarda, me ilumina, me conduza e me ajude hoje, só por hoje, a ser filho de Deus. Só por hoje ser filho da luz. Só por hoje que as minhas palavras não tragam nenhuma treva, mas somente ação de graças. Somente hoje eu revelo o seu louvor, a sua bondade, a sua misericórdia na minha vida. Só por hoje. Me faça que de verdade, por onde eu passar, eu traga luz. E revele que é o Senhor que é a razão dessa luz. Não eu, porque eu não sou nada. Sou matéria. Quando eu encontro alguém desesperado, digo a ele, creia, você tem um pai. Então quando eu disse para vocês, por que a gente dá conta da dificuldade, eu falo com vocês. Por que eu dou conta ainda das dores hoje, né? Que CTI é tão pesado. Tão difícil lidar com a dor de uma criança. Tão difícil lidar com a dor da família. Tem alguma coisa para explicar? Não. Mas é porque creio profundamente, isso que eu falei, fomos criados por amor, para viver no amor e eternamente. Mas a gente só crê, só consegue viver isso com firmeza, andando a cada dia. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que tem um Pai que nos espera. Absoluta. E isso basta qualquer luta no caminho. Porque é certeza que eu vou estar com esse Pai, com aquele que nos desejou, que nos criou. E isso vai tirar a nossa cegueira. Fala, Jesus, me faça ver o caminho. Aquilo que vos agrada, Senhor. Não me deixe tomar decisão que vá vos ofender, que vá vos magoar, ou que possa ferir o Senhor mais que eu já tenha feito. Me ajuda, à medida que a gente vai tomando consciência, me ajuda a ser filhos da luz, me ajuda a caminhar de verdade como Paulo nos chamou, nos deu uma chamada, e o Senhor fala que curou o cego, nos cure. E quando o Senhor pergunta o que você quer, me ajuda a te dar uma resposta com coerência da minha vida. O que você quer? Porque de verdade Ele irá fazer. Me ajuda, Senhor, a responder essa pergunta, que a hora que o Senhor perguntou para mim isso hoje, no Evangelho, eu parei na igreja cedo, quando o Senhor falou, o que você quer? Quando você perguntou para
para aquele homem parado, paralisado há 38 anos. E quem sabe sou eu que estou paralisada, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida afetiva, em quantas situações que a sua vida está parada, porque você não está enxergando aquilo que precisa ver. E a única pessoa que mostra é Ele. Porque nascemos cegos, caminhamos cegos, mas precisamos ter a humildade de dizer: Jesus, me mostra, abra meus olhos, pinga o seu colírio, me dá coragem de ver a situação, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, me ajuda a enfrentar o que tiver que enfrentar com o Senhor. Sozinho eu não dou conta, mas se o Senhor caminhar comigo, eu darei conta. Não é quando eu falei isso com ele na capela, passando na capela, digo meu pai, eu sabia que ele ia morrer na madrugada, quando eles me ligaram, que ele não estava respondendo, eu passei na porta da capela, estava só a luz do Santíssimo, e eu disse a ele: vão comigo, meu amigo, porque se o Senhor for, eu não terei medo de entregá-lo, porque eu sei que ele não me pertence, né? Então, é essa caminhada, essa certeza, mas você precisa ver, precisa ter coragem de assumir que viemos para ser de Deus, e de revelar nesse mundo que deu as costas para Ele, nesse mundo onde não existe mais a consciência do pecado, né? Eu falei isso para vocês outro dia, aonde tira Deus, tira o pecado, aonde tira a luz, não tem sombra. Me ajuda, Senhor, a ter a coragem de ficar nua diante do Senhor. Me ajude a ir diante do Senhor desvestido, rasgar meu coração, a minha miséria, e falar: vamos olhar a nossa vida por detalhes, Senhor. Vá colocando a sua luz na minha vida pessoal, no meu casamento, no meu noivado, ou seja, o namoro, na minha profissão, na minha vida familiar. Olha tudo, me mostra onde não está bom, aonde não é a referência de um filho de Deus, e põe luz, conserta, traz a cura. Quanta cura nós estamos precisando, quanta ferida nas almas, quantos relacionamentos quebrados, machucados, feridos, que precisamos da cola de Deus, precisamos desse amor que cola. Mas antes eu preciso de dizer a Ele: olha aqui, errei aqui, errei feio, aqui não fui sua filha, mas para tudo tem um jeito, porque Ele tem a cura, aquele amor dele que cura tudo, que mostra tudo diferente. Nós soltamos mais um fim de semana para poder vivermos a Quaresma, a Semana Santa. Nós não podemos atravessar e chegar na Páscoa dele e viver um dia a nossa Páscoa definitiva sem tomar essa consciência da nossa conversão. Não podemos continuar caminhando da mesma forma. Precisamos avaliar em tudo, nas palavras que eu disse hoje, na toda a minha moralidade, nas minhas opções, como é que eu estou caminhando, se faço o caminho dos ímpios, ou se de verdade eu procuro caminhar com Deus, procuro definir todas as minhas opções da forma como isso agrada ao Senhor, porque creio na vida que é eterna, naquele Deus que veio para poder me trazer o bem, o amor, o melhor, e que está vendo a nossa vida muitas vezes atrofiada, presa numa treva, né? Que a gente no pecado, a gente fica inteiro escuro, e Deus quer nos libertar. A gente é luz, que é luz nele, deixar essa luz brotar em nós, transformar a nossa vida. Não é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que o carvão, né? Com a forma como ele recebe a luz, ele pode ser um carvão ou um diamante. Depende de como é que eu permito receber a luz. E hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que permitiu receber essa luz que era Jesus, e ela foi toda luz, né? Pedir a ela que interceda por nós, tão miseráveis, que não conseguimos ver o óbvio, né? Não conseguimos ver nem a nossa situação. A gente não vê nada, não enxerga nada, a gente é cego.
mas que a gente peça a Ele a graça de ver no Espírito o que precisa ser visto. Nos dá a coragem da confissão, lá diante do Santíssimo com Ele, e na confissão com o sacerdote. E trabalhando a nossa vida, e trabalhando aqui aonde a gente um dia possa ser morada de Deus. Um dia a gente possa ser morada dele, né? Que Nossa Senhora nos ajude, nos conduza pela mão, nos mostre o caminho que ela soube trilhar tão bem. Nos dê força, né? Que Ele mostre que Ele é a nossa força, para um dia chegarmos lá. Mas que enquanto estamos a caminho e cremos em Jesus, recebemos a Eucaristia, recebemos a palavra, é nossa missão colocar o irmão de pé. É nossa missão ajudar o outro a falar coragem. Vamos junto? Nós vamos chegar lá, tem algo muito melhor que nos aguarda. Por que a gente pode afirmar isso? Por quê? Por que a gente pode afirmar que está em algo muito melhor que nos aguarda? Porque Deus me ama. Diga isso para você mesmo. O amor que Ele tem por mim é único, intransferível, é pessoal. Eu sou a pessoa mais importante para Ele. Vocês têm que guardar isso no coração de vocês, porque a hora que o vento bater, nós só vamos ficar de pé, porque essa rocha que vai nos sustentar em todas as dificuldades tem um nome, é Jesus.